Boa noite, queridos irmãos, encarnados e desencarnados da Casa Espírita Eulália Nogueira e a todos os amigos que juntamente conosco fazem parte desta grande corrente de luz e de amor. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, que nos dão o amparo necessário do início ao final do nosso Evangelho no Lar. Primeiramente, vamos agradecer a Deus pela nossa vida, pela nossa saúde e de todos os nossos familiares. E também pela oportunidade de estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, que tanto esclarecimento nos proporciona, dando-nos a oportunidade de nos tornarmos pessoas melhores. Dando continuidade ao capítulo 17, Sede Perfeitos, estudaremos os itens 5 e 6, Parábola do Semeador. Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar. Em torno dele, logo reuniram-se grande multidão, pelo que entrou numa barca, onde sentou-se, permanecendo na margem todo o povo. Disse então muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim: aquele que semeia saiu a semear, e semeando uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde havia caído. Mas levantando-se, o sol as queimou, e como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por 1, outras 60 e outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Mateus capítulo 13, versículo de 1 a 9. Escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Quem quer que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira o que lhe fora semeado no coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebe a semente em meio a pedras é o que escuta a palavra e que a recebe com alegria no primeiro momento, mas não tendo nele raízes, dura apenas algum tempo, sobrevivendo reveses e perseguições por causa da palavra. Tira ele daí motivo de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre os espinheiros é o que ouve a palavra, mas em quem logo os cuidados destes séculos e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e o tornam infrutífera. Aquele, porém, que recebe a semente em boa terra é o que escuta a palavra e que presta atenção, e a quem ele produz frutos, dando 100, ou 60, ou 30 por 1. Mateus capítulo 13, versículo 18 a 23. A parábola do semeador exprime perfeitamente os matizes existentes na maneira de serem utilizados os ensinos do Evangelho. Quantas pessoas há, com efeito, para que as quais não faça de uma letra morta, e que, como a semente caía sobre pedregulhos, nenhum fruto dá.
Não menos justa a aplicação encontra ela nas diferentes categorias espíritas. Não se acham simbolizados nela os que apenas atentam nos fenômenos materiais e nenhuma consequência tiram deles, porque neles mais não vêm do que fatos curiosos. O que apenas se preocupam com o lado brilhante das comunicações dos espíritos, pelas quais só se interessam quando lhes satisfazem a imaginação, e que depois de as terem ouvido se conservam tão frios e indiferentes quanto eram? Os que reconhecem muito bons os conselhos e os admiram, mas para serem aplicados aos outros e não a si próprio. Aqueles, finalmente, para os quais essas instruções são como a semente que cai em uma terra boa e dá frutos. Então, as parábolas são narrativas alegóricas e breves que têm a finalidade de transmitir ensinamentos. Para se fazer entender, Jesus buscava fazer comparação com as coisas do dia a dia. De forma prática, podemos dizer que o nosso evangelho diário é o semeador, ou seja, Jesus. As mensagens que estudamos diariamente são as sementes, e os nossos corações são os solos. Portanto, desejamos que essas sementes estejam encontrando os bons solos para darem bons frutos. Jesus associa os tipos de solo a nós. Primeiro, as sementes que caíram à beira do caminho nesse terreno, escutamos as palavras e não lhe damos a atenção. Não captamos as mensagens de Deus e abrimos caminho para os espíritos malignos, que são as nossas imperfeições. Segundo, sementes que caíram entre as pedras. São os que ouvem as palavras com muito entusiasmo, mas por qualquer situação menos boa, se retiram. Por isso acontece porque não criaram raízes. Terceiro, a semente semeada entre os espinhos são as que entendem a doutrina espírita, entendem a filosofia, entendem toda a pregação do Cristo, mas aí vem o convite do mundo para a sedução, para a fama, para o poder. Daí já deixam de lado a busca espiritual e abafam as sementes que estavam germinando. Quarto, as sementes que caem em terra boa. São aquelas que dão frutos, que produzem 100 por 1, outras 60, outras 30. Essas ouviram a palavra, entenderam e começaram a dar um novo rumo à sua vida, divulgando a palavra de Jesus através do seu comportamento, do seu exemplo na sociedade, com dedicação ao seu semelhante, e que seguem os preceitos de Jesus. Então, queridos irmãos, temos que nos esforçar para transportar os nossos conhecimentos para as nossas ações, pois quem sabe pode muito, mas quem ama pode muito mais, pois não adianta sabermos o Evangelho de cor e não colocarmos em prática os conhecimentos adquiridos através do seu estudo, em prol dos nossos irmãos que estão necessitando do nosso auxílio, pois aí
não estamos frutificando o nosso solo. Então, passando para a última parte do nosso evangelho, vamos pedir aos médicos, aos enfermeiros do espaço, que fluidifiquem nossas águas, colocando nelas o remédio necessário a cada um de nós, e que ao bebermos, se for do nosso merecimento, possamos ficar curados de todos os males físicos e espirituais. Para encerrarmos o nosso evangelho da noite de hoje, pedimos que nesse momento a espiritualidade amiga se faça presente em nossos lares, nos lares dos nossos familiares, nos lares dos nossos amigos, dos nossos vizinhos, nos hospitais, onde os nossos irmãos se encontram enfermos, que todos possam ser fortalecidos, assim como os profissionais da saúde, que com muito amor e carinho cuidam dos nossos irmãos que necessitam dos seus cuidados. Que Deus derrame as mais ricas bênçãos sobre todos nós, hoje e sempre. Jesus, pedimos que esta nossa reflexão de hoje se transforme em ação, nesse momento de transição que o nosso planeta precisa tanto de cada um de nós. Que sejamos cada vez mais fertilizados no amor e na solidariedade a todos os nossos irmãos que precisarem. Em nome de Deus, de Jesus, Allan Kardec, a caridade. Graça te damos, Pai, e que assim seja.